Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, passamos agora à conclusão sobre os elementos antropológicos constitutivos do matrimônio. Nós poderíamos pensar assim, como que pode uma visão tão grande de antropologia para um sacramento, mas é necessário, como nós vimos, porque sem pensar nessa raiz do amor humano, como amor ágape, como vai dizer o Papa Bento XVI, enraizado no amor eros, é impossível entender o que é um consentimento pessoal irrevogável. Se nós ficamos só na esfera canônica, nós nunca vamos entender o mistério que é este amor que move a humanidade, que faz com que verdadeiramente homem e mulher se tornem uma só carne, que é o que nós vamos depois aprofundar em São Paulo. Então, não é em vão tudo isso, é necessária essa base antropológica, porque sem ela não existe a base teológica do sacramento do matrimônio. Agora que tratamos de tirar as consequências mais importantes que derivam dessa verdade antropológica em relação ao matrimônio, então quais são esses elementos constitutivos? Então aqui funciona como um resumo, um sumário dos principais pontos dos elementos antropológicos. Porque o matrimônio, antes de ser sacramento, é realidade antropológica. Então, o sacramento natural. Acontecimento humano. Por isso, para compreender os elementos cristãos, é necessário, então, entender o antropológico. A relação interpessoal em novo nível. Então, o ser com o outro do matrimônio é uma forma original de ser com os outros do homem, já que supõe o grau máximo de concentração, realização integral de tal relação. Então, nós somos seres humanos, nos relacionamos o tempo todo com as pessoas. Mas não existe relação tão profunda, tão envolvente, que envolva o ser humano em todas as suas dimensões, como é o caso do amor entre homem e mulher dentro do matrimônio, né? O matrimônio está unido insoluvelmente à relacionalidade segundo uma dupla correspondência. De um lado, toda forma de relação encontra seu início e seu modelo naquela prima naturalis humana societas copula, que é a união entre o vire e o uxor, que é entre o macho e a fêmea. Como afirma Santo Agostinho. De outro, o matrimônio está na ordem de uma relação que não reduz a pura individualidade egocêntrica, mas se estende à universalidade alterocêntrica. Então a pessoa mergulha na realidade do outro. Então não é um mergulho somente carnal, mas é um mergulho também de espírito, é um mergulho também na alma da outra pessoa, sem obviamente romper qualquer tipo de individualidade de consciência. O amor supõe, pois, tanto o cume de uma relacionalidade instaurada com a vida do homem, com o início e a fonte de uma relacionalidade nova e paradigmática, instaurada a partir do compromisso no amor e do começo da vida matrimonial. Assim como toda relação interpessoal anterior ao matrimônio encontra sua iluminação e cumprimento na relação integral matrimonial, no amor, da mesma forma, toda relação posterior ao mesmo fica como que colorida, matizada e até condicionada por aquela. Aquele itinerário de sim que nós falamos, né? Então, são dois itinerários de sim que se encontram. Então, esses itinerários é que preparam aquele sim. E quando um marido se entrega a uma mulher e forma uma só carne, um matrimônio, etc., toda a relação dele com as outras pessoas vai estar influenciada, como aqui diz, matizada
por essa relação matrimonial, né? Não é que ele vira um boneco, se despersonaliza, não. Mas que é influenciado porque esse amor entre homem e mulher é tão grande que ele influencia toda a relação desse homem com o mundo ou dessa mulher com o mundo. Por isso, ele vai amar o mundo através dela, quer dizer, realmente muda a perspectiva. Doravante, nenhum tu pode ser contemplado ou abordado sem que se leve em conta de alguma forma o tu mais imediato do esposo ou da esposa, que é também parte do meu eu. Então, é a esfera da liberdade. Então, é essa liberdade com que ele se entregou a ela e ela a ele, vai matizar todas as outras relações, então jamais vai ter uma liberdade, um livre-arbítrio pleno de, por exemplo, se unir a uma outra pessoa, né? Então, realmente essa entrega é plena, não é fechada, mas essa entrega plena de um para com o outro vai iluminar não só a relação dele com as outras mulheres para não cobiçar, conforme Mateus 5,6, mas vai condicionar também as outras relações. As outras relações. Né? E a gente pode pensar até na relação com os próprios filhos. Então ele é pai dos filhos e marido da esposa, só que por ser marido da esposa, vai verdadeiramente influenciar a relação com os próprios filhos, vai influenciar a relação com a própria família dele. E assim vai. E claro que aí pode se transferir para a esposa da mesma maneira, que pega só para ficar mais fácil para dar exemplo, né? Então, por isso que o matrimônio ele é um amor envolvente, padrão de todos os amores, porque não existe um amor como esse que envolve todas as dimensões do ser humano e, por envolver, vai influenciar a relação daquele homem com todos os outros relacionamentos. O centro, aí amor que abarca o homem total, então o centro do matrimônio é constituído pelo amor interpessoal. O amor não é absolutamente tudo no matrimônio, mas sem amor não há verdadeiro matrimônio. Então essa é uma pérola que nós devemos. O amor não concentra tudo, mas sem ele não existe matrimônio. Então, se no passado houveram matrimônios, por exemplo, por conveniência, por política e etc., a gente pode até questionar a realidade desses matrimônios como sacramentos até. Que tipo de liberdade e amor existiu nesse processo como um todo, né? Por isso, ele, verdadeiramente o amor, por isso que as categorias usadas para verificar a validade e não nulidade de um matrimônio, é claro que essas categorias estão em torno de um amor verdadeiro, né? Então, se é erro de pessoa, se é outras categorias como da liberdade, etc., todas estão envolvidas nesse verdadeiro amor como um centro aí gravitacional desse sacramento. O matrimônio supõe amor e ao mesmo tempo a expressão encarnada e lugar da realização do mesmo. Antes de ser instituição ou necessidade, antes de ser costume ou procriação, o matrimônio é amor. Então, na história, essas outras categorias, instituição, necessidade, costume e procriação, às vezes se colocou à frente da realidade do amor. Então, vira e mexe, nós temos que voltar e repensar de novo e colocar o amor aí como central. Por isso, a categoria de liberdade é fundamental para entender o sacramento. Nenhuma lei poderá jamais substituir a falta de amor no matrimônio. Então, pode ter
várias categorias dentro do direito canônico, o sacramento que mais possui matéria canônica para se ver por causa dessa base humana que se tem, mas nada substitui o amor, né? Então ele se torna essa entrega mútua e está dentro da própria formulação daquilo que é o sacramento do matrimônio. Mas esse amor que constitui o matrimônio não é apenas sentimento, nem só instituição, nem redução metafísica, nem abstração idealista. É um amor que abarca o homem total. Tradução, essas outras categorias que nós falamos, abarca elas também. Que inclui todos os aspectos constitutivos da realidade cultural, criatural. Sentimento e vontade, é o famoso sim. O famoso eu aceito, né? Que vai se transferir aí para a vida toda, né? Corpo e espírito, sexo, eros e ágape. Qualquer limitação a um desses setores é uma ameaça destruidora do amor. Então, ele abarca a pessoa por inteiro, por isso, quando fala lá, como nós vimos em Gênesis, deixará, a maturidade humana, ela tem que percorrer todos esses elementos. Então, tem que ter uma maturidade de sentimento. Então, não pode haver uma relação de marido e mulher como se fosse filho e mãe. Então, transferir da mãe para a mulher é algo que não foi rompido, não foi deixado. Então, é um indício de imaturidade. Vontade. Então, essa vontade tem que ser uma vontade de entrega e não uma vontade de golpe do baú, por exemplo, né? De uma vontade de ficar rico em cima de uma relação matrimonial. Então, essa vontade tem que ser de entrega e de acolhimento. Tem que ser de corpo, né? Então, todos os processos ali em que o corpo não permite e não pode ser. E de espírito, quer dizer, é a função do namoro e do noivado, quer dizer, esse conhecimento da pessoa do outro. O sexo como expressão de tudo isso, né? E obviamente a abertura à fecundidade. E um sexo que também a sexualidade e o amor como eros e ágape. Então, eros, toda essa dimensão do querer, da vontade, da paixão, que é terreno fecundo para o amor ágape, que é entrega, que é verdadeiramente uma entrega plena, e podemos dizer espiritual, mas está alicerçada nesse eros, como vai dizer a Deus Caritas Est. Então este é um amor total, é isso que caracteriza esse amor total. Mas ainda o amor abarca o homem total, não porque implica todo o seu ser, mas porque o compromete num amor que rompe as barreiras do eu e tu para encarar o nós social, a partir de um nós familiar. O amor só abarca o homem total quando se abre a outros, filhos, sociedade, quando é aberto, comunicativo e universal. Então é interessante que nós poderíamos ver uma entrega fechada. Então essa entrega nunca é fechada. Então, se nós podemos falar, como está no Evangelho, que uma lâmpada nunca é colocada sobre o alqueire, sobre o caixote, mas é colocada em cima para iluminar a casa, nós podemos ver que a institucionalidade do sacramento do matrimônio, que vai abarcar a família ali, nuclear, a família como clã, a sociedade como um todo, inclusive sociedade e igreja, é porque ele ilumina toda essa realidade e é reconhecido por essa realidade. Então, há pessoas que falam, matrimônio sou eu e o companheiro é a companheira e ninguém tem nada a ver com isso. Não, ele tem essa correspondência social e se é matrimônio, tem que levar em conta essa institucionalidade que hoje, como nós já falamos, está tão contestada no mundo atual. Portanto, a condição mais importante para o matrimônio, aquela que na medida do possível deve ser exigida e pedida pelo próprio direito, é o amor. Um amor maduro que permita a realização matrimonial, um amor que deixa pai e mãe.
Um amor que não tem essa dependência característica de certas pessoas que são imaturas, que não largam, não conseguem. E largar não é só no sentido físico, né? Formar casa é formar outra família. Então, esse largar é também no próprio interior. Não adianta aquilo que nós já falamos, fazer transferência. Então, eu não convivo mais com a minha mãe, mas eu transfiro toda a dependência dela para a esposa, ou vice-versa. Né? Então, ela ser a mãe dele ou ela considerar ele o príncipe encantado. Também não vai dar certo algo assim. É uma relação de costela, quer dizer, é uma relação de mesmo nível. E às vezes a gente pensa a relação de costela somente no sentido de dominação, mas é também nisso do deixar, né? Nós temos que lembrar que todos os elementos antropológicos vai estar dentro do sacramento, como nós vamos ver depois nas próximas aulas. Mútua e incondicional aceitação. Sempre se considerou que o elemento essencial do matrimônio é o consentimento expresso de uma forma ou de outra. O consentimento e seu significado antropológico é algo mais do que fórmula jurídica e litúrgica. É algo mais do que um contrato mútuo. O consentimento é a explicitação do amor. Quer dizer, aquele sim é a ponta do iceberg que está sobre a vida da pessoa como um todo. É só expressão plena, né? Então é algo que vem do itinerário de sim, que ali se expressa. Naquilo que tem de aceitação mútua e incondicional. É a radicalização desse amor. Naquilo que supõe de reconhecimento total do outro. Um reconhecimento que não se detém nas qualidades positivas, mas que abarca também seus defeitos e limitações, qualquer que seja a sua manifestação ao longo da vida, que não fica na expectativa até ver como o amor evolui, mas que se compromete de agora para sempre na reciprocidade, na correspondência. Essa mútua e incondicional aceitação do consentimento supõe também uma aceitação do outro em toda a sua extensão de sua vida. O que foi o passado, o que é no presente, o que será no futuro. Eu caso com você, mas vamos esquecer o passado. Não, você assume a pessoa por inteiro e o que vai acontecer também. Então, o que acontece muitas vezes, às vezes, tragédias em que tem que assumir a vida do outro na sua completa limitação, faz parte do contexto matrimonial, faz parte do amor e faz parte dessa santificação de um pelo outro. Então não é só a parte limitada que é santificada, mas a parte que também cuida da limitação do outro é santificada pela pessoa que é limitada. Então, ou tem-se essa visão, ou não se consegue entender que matrimônio não é só passado e nem só presente. Matrimônio é passado, presente e futuro. Essa mútua e incondicional aceitação do consentimento supõe também uma aceitação do outro em toda a extensão de sua vida, tá? Não se aceita um momento da pessoa do outro. Aceita-se sua história. Aceita-se o itinerário de sim dela e o itinerário de não também. E se aceita com certa exclusividade, porque somente nessa exclusividade é possível uma entrega total. Um amor parcializado ou sob condições não pode ser amor radical verdadeiro, como requer o consentimento. Tradução: não pode haver infidelidade. E essa infidelidade não é somente física quando vai se manter em relação com outra pessoa, mas é também uma infidelidade interior. Porque se a cobiça surge do próprio interior, ela também macula a relação. Por isso, quando se vai falar de adultério, adultério não é um pecado de sexo em primeiro lugar. Ele é um pecado também mas em primeiro lugar
Ele é um pecado contra a família. Ele é um pecado contra a união familiar. Ele é um pecado contra a essência daquilo que é o sacramento. Tá? E na sua essência que é o amor. Porque o amor precisa dessa exclusividade. Então, formar uma só carne, só quando a carne desforma é que realmente que é a morte. Aí sim o sacramento está desfeito. Conforme 1 Coríntios 7. Enquanto há essa união de carne, então permanece. Ah, mas a nulidade. Não houve. A nulidade não é anulação. Se houve nulidade é porque não houve essa união. União permanente, fidelidade na esperança. A fidelidade, por isso que vai entrar no tema, é a forma em que se concretiza a incondicional aceitação do outro em sua figura de duração. A incondicional aceitação do outro torna-se verdade existencial na fidelidade. Através da fidelidade, o amor é capaz de superar as veleidades do sentimento. Por isso que vai falar aquela velha história, né? Que amor é decisão, como o perdão também é decisão, né? Então não é que o amor não é sentimento, mas o sentimento, que é o eros, está sob essa decisão de entrega, que é o ágape, né? Então, é essa decisão que vai fazer que quando o sentimento se abala, o amor ágape faz permanecer, né? Que aí está baseado na graça em Deus. Na fidelidade, o amor se torna duradouro. A fidelidade é a garantia para o bem dos filhos. Somente na fidelidade se mantém e renova constantemente a experiência do amor e o conviver recebe toda a sua consistência. Por quê? É só na fidelidade que é possível a pessoa ter a perspectiva de que ela vai viver e ela vai ter essa graça de uma tranquilidade em viver. Aqui fala do bem dos filhos, porque é a educação. Então, muitas vezes no coração dos filhos, o abalo acontece por causa do abandono afetivo que acontece, porque, e aí até doenças físicas acontecem em filhos, porque pela doença eles querem unir os pais, no desespero em ver que aquela união, porque a quebra daquela união traz a palavra é essa, uma insegurança, e essa insegurança que vai muitas vezes afetar como a pessoa vai amar no futuro. Por isso que a fidelidade é fundamental para ter essa palavra chamada segurança afetiva. Não só dos filhos, aqui claro também, mas também, obviamente, do cônjuge, né? A atemporalidade e a aespacialidade do amor são elementos constitutivos do mesmo, que é aquela dimensão eterna, como nós já falamos do amor. Justamente dessa característica do amor nasce a fidelidade, que implica 3 aspectos fundamentais: a radicalização existencial do amor, a promessa na liberdade e a esperança em seu cumprimento. Então, primeiro, a radicalização existencial do amor. Radicar, aí de raiz. Então, o amor se enraiza no outro. Então, não pode haver outra perspectiva de união com outra pessoa. Quer dizer, isso quebraria essa radicalização. A promessa na liberdade. Então, sem essa liberdade não haveria fidelidade. Então, é essa liberdade que tem que ser sempre aprimorada. Isso não é só estar no dia do casamento, para o resto da vida, né? E a liberdade ela tem que ir nesse processo de amadurecimento para que a fidelidade aconteça. E a esperança em seu cumprimento, né? Então, essa esperança faz com que a pessoa, ela, por Deus, ela verdadeiramente se entregue e acolhe a entrega do outro, e ela vê essa perspectiva, né? De que a fidelidade permaneça.
Por isso, namoro e noivado. Então, aquelas ilusões que certas pessoas, ele é infiel agora, mas depois do casamento. Isso não existe, não há mágica, a graça pressupõe a natureza. Então, essa estrada de esperança é feita no namoro, de modo que vê qual é a perspectiva disto dentro do sacramento do matrimônio. Então, o namoro tem que ter essa liberdade para que realmente as pessoas mostrem se há perspectiva de fidelidade. Em primeiro lugar, a radicalização existencial do amor, porque este concretiza numa decisão fundamental dos esposos. Essa decisão que tem raiz no interior. A promessa de liberdade, porque supõe aposta livre pelo outro. Para além daquilo que imediatamente se vive e se vê. Então, é aquela perspectiva da própria graça matrimonial, como nós já falamos. Eu creio na fidelidade do outro, não por causa do outro, mas por causa de Deus. Então, nós temos também deixar uma perspectiva aí da graça. E a fidelidade aí, como nós já falamos, da confiança no futuro, a esperança ajuda a superar as crises e situa o matrimônio no caminho da plenitude. Quem não tem uma perspectiva de eternidade, tá? Não que esse matrimônio vai continuar na eternidade, Jesus já resolveu isso quando vai falar do caso da mulher dos 7 maridos, sereis como não anjo, mas sereis como anjo, quer dizer o quê? Não há dimensão sexual no corpo glorioso. Não há dimensão de procriação no corpo glorioso. Porém, a perspectiva é a santidade. Então, se eu tenho essa esperança, é a esperança de quê? De como uma Santa Rita de Cássia, que eu vou verdadeiramente trabalhar pela santificação da outra pessoa. E é isto, eu vejo a minha relação matrimonial não só na perspectiva de que a morte os separe, mas eu vejo como missão de santificação do outro. Por isso, tudo que eu faço dentro do sacramento do matrimônio tem uma consequência eterna, né? Como vai dizer Kierkegaard nas obras do amor, quer dizer, cada ato de amor, ele tem uma dívida eterna. Então não tem como um ato de amor ele se fechar sobre si mesmo ou só nessa terra. Cada ato de amor, por isso a teologia do copo d'água. Se dá um copo d'água porque sois de Cristo, terá recompensa. Então, cada ato de amor dentro do matrimônio, ele tem essa consequência eterna. E é esta visão que dá essa base de esperança na fidelidade do matrimônio, tá? Essa esperança faz com que a promessa de fidelidade, longe de converter o amor em algo imóvel, estático, o tonifique e o vivifique, o enche de dinamismo e abertura, porque tem essa visão de futuro. Criatividade e procriação. A procriação é um elemento essencial do matrimônio, considerada a partir de diversos pontos de vista. O amor, a relação interpessoal, a sexualidade, até mesmo a união permanente ou duração. A procriação é fruto do amor conjugal, porque o amor é doação aberta. E essa doação não pode excluir o fruto do amor. A função procriadora é uma exigência do amor. E não vou voltar naquilo, mas só relembrando toda aquela visão que nós falamos quando vimos os textos básicos de antropologia bíblica de ser co-criador. Mas a pessoa é estéril. É mesmo a pessoa sendo estéril. É a abertura que faz com que o amor aconteça. E se eu fecho a este amor, fecho num egoísmo, e seja que tonalidade esse egoísmo tenha, a função procriadora é fechada, então aí se tira do amor aquilo que é o essencial de ser co-criador. Porque mesmo que a pessoa não possa ter filho, se ela está aberta nessa relação, essa relação ela é criadora, vamos colocar, e ela vai iluminar o mundo de alguma maneira, mesmo se não for através de filhos, né?
Então, isso daí deve ficar bem claro, porque senão a gente começa também aí essa instrumentalização através de fecundação in vitro, quer dizer, eu tenho direito, ninguém tem direito a ter filhos, então o caso aí é graça de Deus, mas se eu estou aberto nisso, mesmo que eu não tenha, aí tem toda a perspectiva da adoção, não vamos entrar nisso, mas mesmo se eu não tenho, mesmo que eu não queira adotar, mas se está aberto, se há essa relação de verdadeira abertura, então esse amor vai iluminar o mundo inteiro. E vai fazer os dois crescerem. A gente não pode esquecer disso. De modo semelhante, pode-se dizer que a procriação é uma consequência lógica da peculiar relação interpessoal que se estabelece no matrimônio. A relação interpessoal aberta exprime-se de maneira qualificada na procriação e se fundamenta e se realiza nela. Então pode haver uma relação fechada. Então ele ama a ela, não é um amor verdadeiro, mas enfim, os dois se fecham e em si, e esse amor não ilumina aquilo que nós falamos até do desenho da Disney, né? Quer dizer, adota-se filho até, né? Mas esse amor não ilumina os filhos, né? Então isso não é amor cristão e nunca vai ser. Isso é uma troca egoísta de paixão. E isso não pode ser qualificado como amor. Se é amor, não é só ter filho, mas esse amor de marido e mulher vai ajudar a mulher a ser mãe e o marido a ser pai. Então essa relação vai iluminar os filhos. Aí sim nós criamos co-criadores. Por outro lado, o mesmo sentido humano da sexualidade implica a fecundidade, não só enquanto ela se encontra predisposta à estrutura biológica e fisiológica do homem e da mulher, mas também enquanto se reveste de um caráter interpessoal de comunicação. Lembrar que comunicação e comunhão é a mesma raiz. De reconhecimento da própria singularidade e de diferenciação sexual peculiares. A procriação é a expressão do reconhecimento amante do outro em sua diferença. Então eu acolho a mulher como mulher, a mulher acolhe o homem como homem. Em sua capacidade, em sua singularidade enquanto masculino e feminino. A única função de sexualidade não é a procriação, é o famoso E lá do catecismo, né? O bem dos esposos é a procriação e a educação da prole. Mas excluindo-se a procriação, se nega uma das suas funções mais importantes. Sexualidade e procriação estão unidas. Quem uniu foi o Criador. Embora não se identifiquem, tá? Por quê? Porque a sexualidade envolve outras dimensões, como a procriação. Também não é só colocar filho no mundo, o famoso coelho lá, né? Mas é uma procriação que vai, por isso que o catecismo vai dizer de educação dos filhos, né? Então a procriação também envolve essa dimensão. Finalmente, posso dizer também que a mesma permanência e duração que o amor matrimonial implica e se exprime no prolongamento natural dos filhos, a qual se estende a procriação, responde também à inclinação natural de prolongar-se, afirmar-se para além do espaço e do tempo. É verdade, por isso, essa coisa da educação. É verdade que todos esses aspectos explicativos da constitutividade matrimonial da procriação devem ser entendidos dentro da dimensão de criatividade, como elemento integrante e horizonte global do mesmo matrimônio. Procria-se criando homens criadores. Então, tudo aquilo que a gente vai falando é isso daqui. Essa é a frase. Não simplesmente fazendo nascer novos seres humanos, mas tornando eles criadores. Então, uma pessoa que adota um filho e ela tem esse amor, inclusive sexual, criador, esse amor vai ser criador de criadores, né? Então esta é a intenção, né?
Também é certo que a procriação integradora é sempre procriação não excludente, embora nem sempre seja a procriação necessária. Mas tudo isso não deve levar a eliminar e se integrar adequadamente o aspecto procriador do matrimônio, né? Ele deve estar integrado, inclusive, naquelas outras dimensões que nós falamos. Esse que muitas vezes foi o problema na história. Isolar a procriação do envolvimento, do amor ágape, do amor eros e etc, né? E ver ela como se fosse uma coisa de bater cartão, né? Isso é algo absurdo, né? Então tem que estar envolvido em todo o processo. Finalmente, publicidade e instituição. Do ponto de vista antropológico, também se pode afirmar que o amor matrimonial, ao implicar uma dimensão social, ao afetar e comprometer a própria sociedade humano-cristã, reclama uma publicidade e exige instituição. O matrimônio, como demonstra diversas culturas, povos, então não só dentro do cristianismo, isso é humano, e tradições, inclusive dentro de tribos indígenas, aborígenes, etc., ao longo da história não pode ficar reduzido a um assunto privado ou uma relação clandestina. Precisa de um apoio, de uma manifestação e de um reconhecimento, guardar essa expressão, reconhecimento público, né? Esse reconhecimento público é que vai garantir a relação e, ao mesmo tempo, essa relação vai iluminar as outras instituições pertencentes à sociedade. Diante do grupo social no qual acontece, para que adquira todo o seu valor, consistência e lugar que lhe cabe, o reconhecimento público como todos os direitos e deveres que implica, dá solidez e permite a realização plena do amor matrimonial em todas as suas dimensões. A instituição pertence à própria estrutura de reciprocidade amante, a essência de um amor que não teme manifestar-se reconhecido publicamente, né? Então, esse amor de assunção, de assumir a outra pessoa e verdadeiramente proclamar isso em público, então quer essa publicidade. Então não é só ver pelo viés da segurança, né? Também, claro, é para dar segurança, apesar que a lei do divórcio é segurança tão efêmera, mas enfim, é para dar essa segurança, mas em primeiro lugar é a manifestação pública deste amor. O matrimônio, da mesma forma que a família, é de algum modo um compromisso com a sociedade, a qual se vê afetada, interessada e comprometida em seu presente e seu futuro. Por isso, a sociedade tem direito e dever de intervir no matrimônio. Por isso, o matrimônio cai dentro do direito e reclama a instituição jurídica. Se o amor matrimonial tem necessidade de reconhecimento social, a sociedade precisa e tem direito de intervir no compromisso do amor matrimonial. Por isso, o matrimônio civil, ou aí tem o divórcio, etc. A instituição do matrimônio é a forma de viabilizar socialmente o amor matrimonial. Então, essa necessidade é mútua. Como nós já falamos, se está em crise o matrimônio, é porque as outras instituições também estão em crise. Não tem uma instituição que não está em crise nesse mundo líquido que nós vivemos. Mas, se nós não podemos esquecer do evangelho do amor, do evangelho do matrimônio, dessa boa nova que o matrimônio é, nós também, como pessoas de igreja, também devemos zelar para que essa institucionalidade do matrimônio seja revigorada, né? É algo extremamente difícil, mas é algo extremamente importante. Ora, essa instituição não pode ser nem cobertura artificial, que às vezes acontece, né? Nem substitutivo do amor, nem aparência, nem legalismo, né?
nem escravidão, nem desconhecimento da vida. A sua finalidade é ajudar a realização do amor e do matrimônio em todas as suas dimensões, libertar a promessa de fidelidade de possíveis arbitrariedades e caprichos. Então a gente fala muitas vezes do mundo civil, e aqui é do mundo civil, mas olha a carga legislativa que a igreja tem com relação ao matrimônio. Então, olha a estrutura jurídica em torno do matrimônio dentro da Igreja Católica. Isso tudo é para essa proteção. Isso tudo é para essa proteção, porque não se dá para idealizar que tudo é lindo e maravilhoso. Então, há problemas, então as instituições foram crescendo durante os séculos para proteger essa instituição chamada matrimônio. Interessar a todos em algo que a todos diz respeito. Então, esse desdizer do matrimônio, ou até desprezo, ou tanto faz como tanto fez, é o que nós estamos vendo, a insegurança que nós estamos vivendo hoje em matéria institucional. Quem não valoriza a instituição família, mas valoriza nessa dimensão aqui, valoriza em todas essas dimensões, como que vai valorizar Estado? Como que vai valorizar a propriedade privada? Como que vai valorizar escola? Como vai valorizar o poder de polícia? Não vai valorizar nada, né? Então, é necessário revitalizar de forma verdadeira a família em todas essas dimensões e não só uma casca jurídica para que verdadeiramente a sociedade seja transformada. E por isso, dentro do evangelho do matrimônio, da boa nova do matrimônio, da boa nova dessa família, deve ter essa visão. Também publicidade e instituição, né? Porque senão a gente parece que está fora do mundo. Não, nós estamos dentro do mundo. Interessar a todos em algo que diz respeito. Inserir o compromisso do eu-tu no nosso social, com vistas do mútuo aperfeiçoamento e realização. Então, esses são os pontos, a relação interpessoal que abarca o ser humano por inteiro, em toda a sua dimensão de sentimento, vontade, corpo, espírito, sexo, eros e ágape, tá? Nesse itinerário de sim que eu que eu acolho o sim da outra pessoa e ao mesmo tempo me entrego, tá? Então essa ponta desse iceberg temos que lidar também com o iceberg por inteiro, quer dizer, trabalhar esse itinerário de sim para que essa entrega seja perfeita. Essa entrega não é só o passado itinerário de sim, mas é um itinerário de sim mútuo, que é uma só carne, que é verdadeiramente maturidade, porque largou pai e mãe numa entrega perfeita. Então, se a entrega é perfeita, vai ter que ter essa fidelidade, que vai proteger para o bem dos filhos, mas também para o bem de cada um dos cônjuges, para formar co-criadores, né? Então, a fecundidade é formar criadores para que tenhamos novos matrimônios no futuro que sejam fecundos. Toda essa estrutura tem que ser protegida pelos meios legais, né? Pelas instituições, para que cada vez mais o eu e tu do matrimônio seja protegido, seja desenvolvido, cresça sob a égide das instituições, sem intromissão, né, como certos regimes o fizeram no passado, sem intromissão, mas por outro lado, sem omissão, né? Então, instituições garantindo a instituição. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.